Boa noite, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje irei apresentar aqui uma nova rúbrica em que só irei apresentar para este vídeo. Portanto, é nada mais nada menos sobre a Microsoft e também sobre algumas empresas do setor tecnológico que mais sofreram nesta queda destes últimos tempos, principalmente do início deste mês. Portanto, mais em concreto, vou dar aqui um destaque à Microsoft e a tempestade, obviamente, aqui na bolsa Nasdaq, que de certa forma pode surgir aqui boas oportunidades de compra, se obviamente fazer sentido para vocês, porque é como eu digo, nem sempre por uma ação estar a um preço baixo, ou um bom preço que nós achamos, quer dizer que seja uma boa oportunidade. Portanto, é sempre importante analisar, mas tendo em conta, falo deste caso em concreto da Microsoft, obviamente que eu acho que é um caso bastante peculiar e acredito que seja uma empresa com já bastante cimentada no segmento, pronto, tanto naqueles serviços que nós conhecemos, não é? O Microsoft 365, o sistema operativo, também agora o serviço de cloud Azure, depois tem outras plataformas, também o LinkedIn, portanto tem aí, e pronto, muitas outras como a Xbox e afins. Portanto, estamos a falar de uma empresa que dificilmente acredito que seja bastante difícil haver aqui um grande impacto, mas não é impossível. Mas acho que, tendo em conta as probabilidades, acredito que o risco seja muito pequeno, mas obviamente que existe. Isso também é importante destacar. Portanto, o que é que eu queria salientar ao longo deste vídeo? Vamos falar aqui da Bolsa Nasdaq Composite. No fundo, entrou oficialmente em território de correção, não é? Com uma queda superior a 10% desde o seu máximo histórico, atingindo em dezembro, portanto já estamos em março, e conseguiu atingir o máximo histórico em dezembro, portanto estamos a ver um excelente trabalho aqui do novo governo dos Estados Unidos, portanto uma salva de palmas para eles. Portanto, abriu aqui época de saltos. Após uma queda de 4% na segunda-feira, o índice continuou a recuar na terça-feira, intensificando a venda generalizada no setor tecnológico, principalmente pensou que foi o setor mais afetado no mercado em si. O setor de tecnologia recuou mais de 10% no acumulado do ano, destacando-se algumas das maiores empresas, como por exemplo aqui a Microsoft, que caiu aqui 10%, Apple com 12% e a Nvidia a cair ainda mais, com uma queda de 19%. Portanto, estamos a ver que esta semana, já estamos na sexta-feira, e que realmente houve aqui umas quedas. Obviamente que algumas ações conseguiram recuperar ligeiramente, mas, no entanto, caíram bastante. A correção reflete uma mudança na percepção dos investidores, principalmente os investidores europeus e, obviamente, e não só, também os vizinhos lá dos Estados Unidos pensou que estão com uma... E com razão, não é? Pelo menos tendo em conta a minha perspectiva, tanto o Canadá como o México, pronto, só têm razões para estarem não tão contentes, mas pronto, é o que é. Que estão mais cautelosos face a riscos económicos e possíveis aumentos das taxas de juros. Portanto, este senhor, portanto, os Estados Unidos, o Fed consegue controlar aqui as taxas de juros, não, a inflação, e depois vem aqui a nova administração e está, não sei, sinceramente, se o Trump queria quando entrasse em serviço que o Fed descesse as taxas de juros, acho que ele ainda está a fazer pior, que vai causar quase que aumentem ainda mais. Portanto, sinceramente não sei, mas pronto. Mas pronto, vivemos portanto, tanto na Europa como em alguns países da Europa como nos Estados Unidos são países democráticos, e assim que o povo nomeou, agora tem que lidar com as consequências, assim como nós, quando nomeamos também o nosso atual governo, quer dizer, atual temporário. Portanto, correção do mercado, uma correção é definida como uma queda de pelo menos 10% em relação ao último pico. Portanto, falando aqui na Microsoft em concreto, eu também já não apresento esta plataforma já há algum tempo, que é aqui o Alpha Spreads, e vamos ver quanto é que eles avaliam, ou pelo menos quanto é que estimam a Microsoft valer neste momento. Portanto, vou aqui adicionar a Microsoft. Portanto, gratuitamente podemos adicionar até 20 ações no watchlist, eu tive que eliminar uma.
Vou pôr aqui então a Microsoft. Só para termos aqui uma noção se realmente vale a pena ou não comprar. Portanto, temos aqui a Microsoft, neste momento está a valer. Também temos aqui o gráfico da performance da ação. Como vimos, atingiu aqui um pico de 444 dólares, se bem que agora já está a ser transacionado a 380,56 e de acordo aqui com estes 4 modelos, até temos uma percepção bastante negativa. Portanto, até estamos a verificar que, segundo estas avaliações, na sua avaliação, a ação está subvalorizada neste modelo, na avaliação intrínseca, na valuation intrinsic, está aqui em 318,71, portanto a ação está subvalorizada em 18%, na DSF Valuation está aqui em 261,19 e na Relative Valuation em 376,23 dólares e na Wall Street Target em 512,85 dólares, portanto nestes 4 modelos só um é que sugere uma avaliação mais positiva e até bastante acima das restantes, mas é o que vale, são estimativas, são modelos em que no fundo podemos seguir. Pronto, é só para nos dar também uma ideia e também se vos ajudar de alguma forma a ter algumas conclusões, que ainda bem para vocês. Pronto. Agora, retornando para o assunto do vídeo. Ponto-chave. Porque é que a Microsoft é uma oportunidade de compra? Obviamente, alguma da informação que vou passar acaba por não ser novidade, mas para outros também serve para relembrar alguma das informações que aqui vou dar. Basicamente, a Microsoft tem várias fontes de receita com margens elevadas, garantindo estabilidade mesmo em cenários desafiantes, o que isto também é bastante importante. A avaliação está abaixo da média, que isto também, pronto, é um indicador P ratio. Pronto, vale o que vale, mas é sempre bom. A relação preço-lucro atual de 30 é inferior à mediana histórica 32,5, portanto podemos ter aqui um ligeiro indicador que realmente podemos ter aqui um potencial de valorização, quem sabe. Isto indica que o mercado está a subvalorizar o potencial de crescimento futuro da empresa e também em termos de liquidez e solidez financeira. Obviamente é uma empresa que possui aqui uma caixa robusta e elevado cash flow livre, permitindo investimentos contínuos em crescimento mesmo durante períodos de retração económica. Portanto, estamos aqui a falar de uma empresa que, apesar de surgir estas situações um bocado mais complicadas, eles têm, como é que eu ia dizer, têm ativos que permitem aguentar esses tempos mais difíceis, ao contrário de muitas empresas que nestas situações se veem em situações muito críticas e às vezes até têm que contrair créditos a taxas de juros um bocadinho altas. Mas também vamos falar também dos resultados do segundo trimestre de 2025 para realmente também cimentar estes dados que eu estou aqui a dizer. E também temos aqui nada mais nada menos do que uma citação de um grande investidor, penso que seja aqui uma pessoa a respeitar por, pensou 100%, 99,99% dos investidores. A filosofia de investimento, segundo Warren Buffett, é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Portanto, a Microsoft enquadra-se perfeitamente nesta abordagem devido ao seu potencial de crescimento e avaliação atrativa. Tendo em conta também aqui a estratégia de investimento, também a mostrar aqui um bocadinho do gráfico, como é que o mercado fechou, na altura, exato, quando eu tirei este, foi no dia 2, que eu também fiz este vídeo, preparei este vídeo, e este gráfico é aqui já no fecho do mercado. Portanto, empresas maravilhosas a preço justo. Durante o período de intensidade da intensa volatilidade, é tentador comprar ações que caíram drasticamente, mas é essencial focar-se em empresas com fundamentos sólidos. E aí também um ponto importante não só para esta empresa como também para outras. Eu também me enquadro aqui porque eu próprio também estou a comprar algumas empresas que eu acho que pode ter aqui um potencial de crescimento, assim eu espero, mas lá está, pode haver sempre o contrário. Portanto, isto é importante para quem não gosta de brincar com dinheiro, que investam em empresas sólidas. Existem inúmeras empresas, Visa, Microsoft, Mastercard, American Express, neste momento estão a preços bastante bons, Nvidia pessoalmente, portanto, não deixam de ser empresas muito mais, digamos assim, em risco. Obviamente que estas empresas não quer dizer que seja de vento em popa e que vamos ficar milionários por causa disto. Muita gente ficou, obviamente, mas o passado já lá vai. Mas eu acredito que dificilmente este tipo de empresas possa ter uma inversão muito negativa. Obviamente que o impossível não existe e, obviamente, a probabilidade também existe. Mas pronto, o objetivo é identificar as empresas que demonstram capacidade de adaptação em tempos de crise,
mantêm um crescimento sustentável em várias frentes e também possuem vantagens competitivas duradouras. Portanto, isto aqui são pontos que não serve só para a Microsoft, como também para todas as empresas que neste momento o mercado está em baixo e nós, investidores, estamos aqui um bocadinho, o que é que vamos comprar, que isto é tanta ação que nós achamos a preços bons que nem sabemos onde é que metemos o nosso dinheiro. Portanto, a Microsoft cumpre estes critérios. Portanto, tem aqui diversificação em software, cloud, inteligência artificial, produtividade e hardware. Também tem aqui uma elevada capacidade de inovação, especialmente no setor da inteligência artificial. E também a dica que é comprar ações durante uma correção exige paciência e convicção na empresa escolhida. Acima de tudo tem que haver uma convicção, porque se não houver, não vale a pena investir. Mais vale ter o dinheiro como Warren Buffett, vender as posições, deixar estar ali quieto e depois vamos lá ver o que é que isto dá. Nem que metemos o dinheiro numa conta poupança a render a 2,5, o que seja, do que andar aqui a investir à maluca e pronto, para fazer ainda mais asneiros. Portanto, sempre com consciência. Ok, agora, falando da valorização da ação, porque é que a Microsoft está abaixo da média histórica? O rácio do preço-lucro de 30 é inferior à média histórica de 32,5, mesmo após um crescimento significativo nos últimos anos. Quais é que são os fatores que influenciaram a avaliação? Obviamente foi aqui a expansão da computação em nuvem, mais conhecido como Azure. Também temos aqui alguns segmentos, neste caso, 3 produtos divididos em 3 segmentos, em que temos aqui Intelligent Cloud, Productivity and Business Process e More Personal Computing, em que de facto conseguimos ver aqui, obviamente não temos de saber tudo, não é? Porque alguns softwares aqui, alguns são técnicos, não é? São para profissionais que trabalham na área, muitos outros, obviamente, que é para uso pessoal e muita gente conhece e utiliza. Depois também temos aqui um crescimento em inteligência artificial, que é a utilização da inteligência artificial para melhorar a eficiência e criar novos serviços, e também a expansão do ecossistema Microsoft 365, que é o aumento da integração de ferramentas colaborativas e produtividade. Portanto, falando aqui um bocadinho dos pontos fortes financeiros, temos aqui um fluxo de caixa livre significativo, que é a capacidade de financiar projetos a longo prazo, que é isso mesmo que nós procuramos em qualquer empresa, não é? Principalmente para os investidores que investem a longo prazo, e também uma coisa bastante importante, que é a sua dívida controlada, que é aqui uma manutenção de um balanço saudável. Em termos de conclusivos, a Microsoft está subvalorizada, obviamente segundo o meu julgamento, não quer dizer que seja correto, considerando a robustez do modelo de negócio e a capacidade de adaptação. Obviamente isto é segundo estes argumentos. Se vocês tiverem os vossos, também podem apresentá-los, caso seja a favor ou contra, porque lá está, somos todos livres de ter uma opinião diferente. Agora, em termos de diversificação da Microsoft, vou também falar aqui de alguns segmentos, alguns mais conhecidos, outros não. Também vamos falar aqui quanto é que a Microsoft, obviamente, adquiriu algumas empresas, muitas delas, como eu digo, conhecidas, como o LinkedIn, o Skype, o GitHub. Algumas eu pessoalmente vou ser muito sincero, não conheço, mas pronto. Falando aqui uma empresa de tecnologia completa, como segmento hardware e produtos para PC, por exemplo, Surface e Xbox, inovação e ligação ao consumidor, dispositivos e acessórios inteligentes, que é um potencial de crescimento contínuo, também o segmento de software e produtividade, que basicamente é aqui o Microsoft 365 e o Teams, que são ferramentas colaborativas e aumenta a produtividade, e também plataformas digitais, como por exemplo o LinkedIn, não é? Penso eu que muita gente conhece, e o GitHub fortalecem o ecossistema, e também o segmento de computação em nuvem, mais conhecido como Cloud, neste caso o Azure, que é uma das maiores plataformas do Cloud do mundo, rivalizando com a da Amazon, a AWS. E também temos aqui a Microsoft Intelligent Cloud, que integra aqui da inteligência artificial para impulsionar serviços avançados. E por último, temos aqui a inteligência artificial, que é o desenvolvimento de soluções para data centers e serviços de cloud, e também aqui uma integração com produtos comerciais para aumentar a eficiência dos serviços. Em termos de conclusivos, a diversificação da Microsoft permite mitigar riscos e aproveitar oportunidades em diversas áreas tecnológicas. Portanto, estamos aqui a ver uma exposição em diferentes segmentos em que muitos deles nós próprios utilizamos, e obviamente que penso eu que é de uso mesmo global. Portanto, e muita gente está dependente desses próprios serviços. Agora, falando de uma coisa bastante importante, uma coisa não,
de um assunto bastante importante, não, pronto, só mesmo para curiosidade, vou mostrar aqui os resultados fiscais da Microsoft, mais concretamente no segundo trimestre de 2025. Falando na sua receita total, basicamente faturou aqui 69,6 mil milhões de dólares, um aumento de 12% face ao período homólogo. Em termos de resultado operacional, estamos a falar de 31,7 mil milhões de dólares, um crescimento de 17%, e também o resultado líquido de 24,1 mil milhões de dólares, e estamos aqui também a falar de um crescimento de 10%. Em termos de lucro por ação, 3,23 dólares, acima de 2,93 dólares registados no ano anterior. E em termos de segmentos de negócio, em termos de Intelligent Cloud, mais concretamente o Azure, faturou aqui uma receita de 25,5 mil milhões de dólares, um aumento de 19%. Portanto, um crescimento impulsionado pela forte procura do serviço cloud e soluções de inteligência artificial. Portanto, é como eu digo, a inteligência artificial não é um tema muito discutido, não é falado por acaso, portanto, contra factos, não pode haver argumentos que possam dizer o contrário. Em termos de produtividade e processos de negócio, também temos aqui um crescimento de 16% das receitas provenientes do Microsoft 365 para fins comerciais e dos serviços cloud, também um aumento de 8% no Microsoft 365 para os consumidores e também um crescimento de 9% no LinkedIn e também aqui um aumento de 15% nos produtos do Dynamics. Agora, continuando o assunto sobre os resultados fiscais da Microsoft, as receitas, em termos também do segmento de informática mais pessoal, em termos de hardware e software de consumo, as receitas totais dos jogos diminuíram 7%, portanto a contrariar um bocadinho dos resultados mostrados anteriormente. A receita de hardware da Xbox caiu também 29% e também a receita de conteúdos e serviços da Xbox aumentou 2%. Aqui os principais destaques, no fundo, é que o investimento em inteligência artificial, a receita anual da inteligência artificial atingiu os 13 mil milhões de dólares, um aumento de 175 em relação ao ano anterior. Já em termos do desempenho do Xbox, embora a receita do hardware da Xbox tenha diminuído 20 e 29%, o que é um bocadinho normal, não é? Porque a consola já vai tendo uma idade, não é? A receita de conteúdo e serviços da Xbox aumentou 2%, impulsionado pelo crescimento do Xbox Game Pass. Em termos conclusivos, a Microsoft continua a demonstrar um crescimento robusto, especialmente na área de cloud computing e inteligência artificial. No entanto, enfrenta desafios no segmento hardware de jogos. Apesar do crescimento nos serviços associados, a forte posição financeira da empresa permite sustentar investimentos estratégicos em tecnologia e diversificação de receitas, mesmo em períodos de volatilidade do mercado. Portanto, obviamente, penso eu mesmo estas quedas é um bocadinho normal, não é? No lançamento da consola vende-se mais, com o passar do tempo vende-se menos, porque também entram os computadores que já rivalizam muito com as consolas. Hoje em dia mesmo quem procura uma consola já pode, portanto já há o crossplay, já não é uma comunidade exclusiva da própria consola, não é? Todos nós jogamos, PlayStation, Xbox, PC, todos ao mesmo tempo, portanto também, obviamente que estes fatores contribuem sempre. Agora falando sobre alguns riscos e desafios, que isto também obviamente é sempre importante analisar todas as frentes e as frentes, não é? Como quem diz. Riscos associados ao investimento da Microsoft. Temos aqui um investimento em inteligência artificial que a empresa comprometeu, só para ter aqui uma noção do investimento, 80 mil milhões de dólares para desenvolver infraestruturas de inteligência artificial até 2025. Muito dinheiro. O custo elevado pode impactar o fluxo de caixa livre no curto prazo. Também uma diminuição do gasto dos clientes, que é a retração económica, pode resultar numa redução da procura por soluções empresariais e serviços de inteligência artificial, e também pode ter aqui um impacto potencial nas receitas de produtos como o Azure e Microsoft 365. Em termos de volatilidade do mercado, obviamente que este aqui é um dos pontos, se calhar, um bocadinho a par deste investimento, obviamente, que não deixa de ser grande. Acho que este ponto também é bastante querido, que é aqui a volatilidade do mercado. O mercado tecnológico está mais volátil devido às expectativas de aumento das taxas de juros e preocupações com a economia global. Depois entendemos, obviamente, que nunca se pode descartar a concorrência, não é? Concorrência aumentada. Rivais como a Amazon, a AWS e Google Cloud continuam a investir fortemente. Portanto, estamos a ver aqui uma guerra de titãs. Em termos da conclusão, apesar dos desafios, a Microsoft mantém uma posição robusta devido à sua diversificação e força financeira. Agora, para concluir, e porque eu também, lá está, eu gosto sempre de mencionar alguns pontos que, obviamente que a maioria dos investidores não investem mesmo por causa disto, mas
obviamente que eu gosto sempre de destacar, que é aqui o aumento dos dividendos ao longo de 15 anos. Portanto, estamos a falar que neste momento a Microsoft tem um dividend yield de mais ou menos 0,9, só que isto não é o ponto importante. O ponto importante aqui é que estamos aqui com 15, verificamos que há aqui 15 anos consecutivos a subir os seus dividendos, o que acaba por ser bastante positivo. Mas pronto, porque é que a Microsoft continua a ser uma boa opção? Devido ao seu, primeiro, modelo de negócio diversificado, que reduz o impacto negativo de crises específicas, também sobre o rendimento passivo, apesar do dividendo ser baixo, não deixa de ser bastante bom, que é um dividendo de 0,9% com 15 anos consecutivos de aumento. Também empresas como a Apple, Meta e Alphabet têm dividendos muito mais baixos, portanto, se compararmos isto à concorrência, temos aqui se calhar um ponto ligeiramente a favor. Também a capacidade de resistência, mesmo em cenários adversos, a empresa dispõe de recursos financeiros para manter os investimentos estratégicos. No entanto, nós vimos aqui em cima que eles vão investir 80 mil milhões de dólares, portanto... Também estamos aqui a falar de históricos de bons resultados, e mesmo isso se verificou nos últimos resultados que eu aqui apresentei. A empresa tem uma abordagem equilibrada entre crescimento e prudência financeira e, obviamente, aqui a conclusão final, a Microsoft é um investimento sólido para longo prazo, na minha opinião, como quase a maioria das empresas que eu apresento aqui, é para longo prazo, não é para curto, porque lá está, eu tenho uma estratégia diferente e, de certa forma, sou influenciado a mostrar-vos conteúdo devido a essa visão. Especialmente numa fase de correção, oferecendo uma combinação de resiliência, crescimento e retorno de dividendos. Portanto, os dados foram todos retirados destas fontes. Se quiserem, podem analisar com mais cuidado alguns dados, algumas informações, se tiverem alguma dúvida ou que não ficaram assim tão esclarecidos. Estão aqui à vontade para irem diretamente às fontes. E pronto. Era isto que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Portanto, já sabem, podem me seguir a partir das redes sociais. Eu irei também colocar este PDF no Patreon, de acesso gratuito para quem quiser ver esta apresentação com mais cuidado, se assim desejar. E depois, antes de fecharmos o assunto, queria só destacar novamente aqui a quinta campanha, ou mais uma campanha aqui de apoio a uma instituição, que é Sopro, em que estamos a fazer aqui uma angariação. O link vai estar na descrição. Portanto, no fundo vai dar acesso a este post do Patreon, onde podem ver de forma mais detalhada qual é que é o objetivo. No fundo, vamos doar aqui alimentos, portanto, eu contava com a vossa ajuda mesmo para isso, que era aqui, caso estejam dispostos, obviamente um bocadinho na zona de Barcelos, se quiserem me ajudar a angariar alimentos, é só me contactarem a partir de mensagem privada, onde nós podemos combinar um local em Barcelos e irão me entregar, que depois, no dia 1 de Abril, eu irei entrar em contacto com com a associação para depois fazer a entrega dos produtos alimentares. Portanto, eu dei aqui alguns exemplos, penso eu que isto é, pronto, já sabem, normalmente querem alimentos com, digamos, com algum prazo de validade, não é? Portanto, toda a ajuda é importante. Portanto, se quiserem, estão à vontade para entrar em contacto comigo, seja a quantidade for, por pequena que seja, ou se tiver mesmo de passagem, mandem mensagem, vou ter convosco, mesmo que seja por um pacote de arroz, porque toda a ajuda, e acreditem, pode fazer a diferença para algumas famílias. Portanto, era isto que eu queria partilhar antes de acabar o vídeo, mas o mais importante é que hoje é sexta-feira, portanto, aproveitem para descansar, para estarem mais tempo com a vossa família, para aproveitarem o tempo livre para fazer o que vos apetece. E pronto, e era isto. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Um excelente fim de semana e até ao próximo vídeo. Muito obrigado.